Quando a Bíblia diz que a mulher é adjutora do homem, é auxiliadora do homem, é cooperadora do homem, ela não exerce um papel menos importante do que o homem. No segundo capítulo da nossa lição, nós temos aqui a desconstrução da feminilidade. Nós não vamos ler o texto todo, porque eu espero que vocês tenham lido em casa, que aliás esse deve ser um hábito, né? E o tema é a desconstrução da feminilidade. E aqui sim nós vamos abordar um pouco o movimento feminista e a maneira como ele defende algumas bandeiras. O movimento feminista não é uma coisa do Brasil, tá, irmãos? O movimento feminista é um movimento que existe no mundo inteiro e praticamente em todas as culturas, com algumas exceções para países do Oriente Médio, países que são politicamente muito fechados, mas é um movimento que acontece no mundo inteiro e ele tem uma ideia positiva. A ideia principal do movimento feminista é requerer, reivindicar que as mulheres sejam tratadas e tenham os mesmos direitos que os homens. Vocês pensam que essa é uma ideia boa ou ruim? Essa ideia é uma ideia boa ou ruim? Ideia boa. Então, nesse aspecto, existem pontos de vista em que a igreja vai concordar com a ideia do movimento feminista. Mas quando eles vão colocar essas ideias em ação, aí nós vamos ter muitas discordâncias. Isso quer dizer que, de algum modo, no conteúdo principal do feminismo, existe entre eles e a igreja algumas ideias comuns. Mas a forma de implantar isso vai mudar um pouco o nosso modo de pensar. Por exemplo, é importante nós não confundirmos os direitos da mulher com o movimento feminista. A mulher, ela tem direitos iguais aos homens. E isso é muito claro. A mulher tem direito à dignidade humana tanto como quanto o homem. Isso é muito claro para nós. A mulher tem direito à proteção da sua integridade física, assim como os homens. A mulher não deve sofrer nenhum tipo de agressão. Agressão física, né, contra o seu corpo. Agressão moral. A mulher não pode ser impedida de decidir o que ela acha certo e errado. Isso é integridade moral. Eu posso decidir o que eu considero certo e errado. A mulher não deve sofrer nenhum tipo de violência emocional. O que é a violência emocional? Quando um homem julga que aquela mulher existe exclusivamente para atender às suas vontades, como se ela não fosse um ser que pudesse dizer: isto eu não quero fazer, eu não me sinto bem fazendo isso. Eu quero ter filhos, eu não quero ter filhos. Eu quero seguir esta carreira, eu não quero seguir esta carreira. Integridade moral, integridade psicológica. A mulher não deve sofrer nenhum tipo de assédio. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede para estar aqui na sua casa, na sua presença nesta manhã, aprendendo sobre a sua palavra. Tenho certeza que esta lição, assim como as anteriores, será muito instrutiva para nós. E aquelas que virão também, com certeza, serão muito úteis para a nossa compreensão daquilo que podemos fazer, viver no reino de Deus, de uma maneira em que nós consigamos compreender minimamente, né, a sociedade que vivemos
e que a gente possa aprender com isso também. Se portar como cristãos, não abrindo mão, principalmente, né, daquilo que nos ensina a palavra de Deus. Eu acho que a grande tragédia que pode acontecer com a igreja do Senhor nesses tempos que nós temos vivido não é uma perseguição, não é dificuldades estruturais que por acaso venhamos ter. Eu acho que o nosso grande perigo está em algum momento nós abrirmos mão daquilo que nos ensina a palavra de Deus. Na semana passada, aliás, nas 2 semanas anteriores, nós falamos sobre a dessacralização da vida no ventre materno. O assunto principal da lição era o aborto. Nós também estudamos na semana passada a desconstrução da masculinidade bíblica, e nessa lição da semana passada nós pudemos desfazer alguns mitos, algumas ideias do que seria ser homem, o que a Bíblia ensina a respeito de ser homem. Ser homem não é apenas exercer um papel de domínio, não é apenas exercer um papel muitas vezes autoritário, ao contrário disso, é modelar a nossa vida como homens dentro dos princípios da palavra de Deus para cuidar da nossa família, proteger o nosso lar, proteger a nossa casa, sustentar com dignidade o nosso lar, fazer o melhor que nós tivermos condição de fazer para que a nossa família, para que a esposa, os filhos estejam bem cuidados. Na lição de hoje, nós vamos falar sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. Como sempre eu peço, eu vou pedir aos irmãos para a gente juntar um pouco mais. Esses bancos aqui da frente estão sempre vazios, essas cadeiras, se vocês se assentarem, vai ser muito melhor. Essa expressão feminilidade, ela está ligada a características próprias do ser feminino, da mulher. É uma repetição contínua e nunca demais dizer que em nenhum momento nas Escrituras Deus atribui à mulher alguma inferioridade em relação ao homem. Em momento algum a Bíblia diz que a mulher é menos capaz do que o homem. Em momento algum a Bíblia diz que a mulher é menos inteligente do que o homem. Em momento algum as Escrituras dizem que a mulher é uma propriedade do homem, no sentido de valer como se fosse uma propriedade que pudesse ser vendida, comprada, comercializada. Isso é muito claro nas Escrituras. Mas é igualmente claro de que Deus fez homens e mulheres com características não apenas físicas, mas emocionais, psicológicas, e essas diferenças emocionais e psicológicas, elas levam a mulher naturalmente a ter características de comportamento diferente do homem. Também existe uma diferença que a gente só consegue entendê-la com estudos clínicos, que mostra que a mulher ela tem uma composição física diferente do homem. E por composição física nós estamos falando da estrutura óssea, nós estamos falando da estrutura muscular, que torna a mulher naturalmente diferente do homem. Imagine, queridos, que a gente resolva fazer um mutirão aqui quando terminar a escola dominical. E o primeiro serviço desse mutirão seria descarregar um caminhão de cimento. Quem está disposto aí?
Vai chegar ali um caminhão com 50 sacos de cimento. Os homens. Por que que nós tomamos essa iniciativa e dizemos, não, os homens vão carregar o cimento? Será que as mulheres não teriam, né, a habilidade para organizar o descarregamento de uma carga de cimento? Talvez até a gente use essas habilidades delas para elas dizerem onde colocar, como organizar, nenhum problema nisso. Mas por que que nós não deixaríamos elas pegarem o saco de cimento nas costas? Por que que você não deixaria a Andréia descarregar um caminhão de cimento, Marcos? O corpo não está preparado para isso. Ela tem características específicas do ser feminino. Quando o texto diz aqui a desconstrução da feminilidade bíblica, o nosso comentarista quis aqui abordar a existência de um movimento que pretende dizer que esta ideia de diferença física e estrutural da mulher é um modo dos homens as manterem sob controle. Existe uma problematização, né? Nós vivemos numa sociedade em que existe uma problematização de tudo. Tudo é um problema. Nós chegamos a um ponto que um homem puxar a cadeira para uma mulher, dependendo do ambiente que ele está, é um ato de machismo. Ah, mas como assim? Um homem se oferecer para pagar uma conta no restaurante é um ato de machismo? Então, nós temos alguns pontos excessivos. Outra coisa que eu quero dizer aos irmãos: nós vamos terminar essa lição e nós vamos ter algumas pessoas insatisfeitas aqui. Nós vamos ter aqui homens e mulheres que vão terminar essa lição um pouco insatisfeitos com as minhas falas aqui. Mas vamos lá, né? Não tem jeito. Então vamos para a nossa lição. A introdução. As Escrituras apresentam a mulher virtuosa como um símbolo de feminilidade. Essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa e administradora e empreendedora exemplar. Porém, nos tempos modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nesta lição apresentamos o mandado divino para a mulher e as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico da feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Essa lição não foi feita para falar do feminismo em si, mas como é um assunto que está diretamente ligado às ideias, às propostas do movimento feminista, naturalmente eles terão que ser abordados aqui. Nesse primeiro capítulo, onde se aborda a feminilidade bíblica, a intenção é mostrar que Deus criou a mulher com a função de cuidar e auxiliar no desempenho da família, fazendo com que haja equilíbrio no lar. Tudo que Deus criou, irmãos, em relação ao homem e à mulher, tem um ponto central a ser alcançado: a família. Como esse indivíduo vai viver em família? Quando Deus criou o homem, Ele planejou, junto com a sua criação, a família. Qual foi a primeira ordem de Deus para o homem? A primeira ordem. Quem se lembra lá no livro de Gênesis? E fez o Senhor Deus o homem e disse para ele: crescei e multiplicai. Ou seja, vocês têm a responsabilidade de
fazer com que a espécie humana cresça, que haja filhos dos filhos dos filhos e haja gerações e gerações. Nós encontramos alguns textos na Bíblia que de vez em quando alguém pergunta assim, por que esse texto está aqui? Que são as genealogias, né? E nas genealogias nós temos lá, fulano de tal, foi filho de fulano, gerou fulano, e uma série de nomes. Qual a função da genealogia? A genealogia na Bíblia ela tem o papel de marcar mais ou menos o tempo em que as coisas aconteceram, mas também mostrar como o homem desenvolveu esse mandato divino de povoação da terra, de fazer com que houvesse novas pessoas em toda a terra. Então, tudo que Deus planejou em relação à formação do homem e da mulher, ali dentro está implícito. Às vezes não tem a palavra colocada, né? Mas quando a gente lê, a gente percebe que entre aquela ideia está a ideia da família. Quando o texto diz assim, e criou Deus o homem, e disse que não era bom que o homem vivesse só. O homem jamais poderia obedecer ao mandato do crescei e multiplicai sozinho. Então, quando Deus cria a mulher, entre os propósitos que ele tem, a família. E esse é o ponto do primeiro capítulo. A criação divina da mulher. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Em seguida, o Criador concluiu, não é bom que o homem esteja só. Assim, Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem. Por isso, Adão a identificou. Esta será chamada varoa, porque ou porquanto do varão foi tomada. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Vamos interromper aqui a leitura. Quando Deus cria as demais coisas, Ele os cria pelo poder da sua palavra. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Depois, o ser humano descobriu que essa questão da luz, né, existe toda uma ciência em torno disso, que o ser humano continua estudando a cada dia, mas foi feito por uma ordem divina. Uma determinação divina, haja luz e tudo que a envolve. Haja separação. Deus planta o jardim, Deus cria os animais. Mas a Bíblia diz que a criação do homem, ela se reveste de decisões específicas. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa expressão imagem e semelhança, vocês vão se lembrar que vez por outra eu ensino aqui na igreja, que não tem a ver com aparências físicas, mas tem a ver com características que Deus compartilhou com o ser que Ele criou, atributos que Ele compartilhou. Entre eles, a liberdade de escolha, o poder de decidir, o poder de modificar o meio onde vive, o poder de desenvolver o ambiente que Deus criou. Enfim, o ser humano não é alguma coisa. O ser humano é alguém. O ser humano é uma pessoa. Por isso que nós dizemos que o ser humano, ele tem algo que os animais não possuem, que nós chamamos de dignidade. Deus criou homens e mulheres com dignidade humana. E isso significa na prática
que Deus criou o homem e a mulher para serem livres em todos os aspectos possíveis. Deus os criou para que eles tenham liberdade. Os animais não têm liberdade. Os animais são dominados por impulsos e eles não podem sair disso. As plantações, né, as outras obras da criação obedecem leis estabelecidas por Deus que essas obras criadas não podem mudar. Uma pedra não pode mudar o ambiente onde ela vive, ela está ali, acabou. Ela é um objeto, ela não se move. Mesmo os animais, embora eles existam e se movam, mas eles são dominados pelo impulso de sobrevivência e de procriação. E esse impulso, que às vezes a gente chama de instinto também, os domina. Mas Deus criou o homem com liberdades, com capacidade de escolher, decidir, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu vou a tal lugar, em tal lugar eu não vou, eu vou modificar isso aqui. Então, Deus dá ao homem características muito específicas. Por isso nós dizemos que o homem é um ser que tem dignidade, que Deus atribuiu a ele direitos, que Deus atribuiu a ele características que precisam ser respeitadas pelos seus semelhantes. E nesse aspecto, Deus criou o homem e a mulher sendo exatamente iguais. Então, liberdade, direito de escolha, capacidade de definir o seu projeto de vida, enfim, uma série de coisas, tudo isso faz parte tanto do homem quanto da mulher. É importante nós termos isto em mente, e as Escrituras jamais negaram isso. Porém, lembram que eu disse que tudo que Deus criou em relação ao homem, ele tem um propósito ligado à família. Para a existência da família, para a subsistência da família, Deus criou o homem e a mulher com papéis diferentes. É isso que as Escrituras ensinam. Deus deu à mulher um mandato exclusivo, e isto está presente nas características biológicas da mulher, que é a maternidade. Por isso que nós chamamos a maternidade de uma bênção para as mulheres. O movimento feminista, o movimento progressista, porque hoje esses movimentos estão ligados, né, na sua forma de pensar, mas houve um movimento lá nos séculos e séculos passados que entenderam que esse papel feminino foi uma criação dos homens. Que em um determinado tempo não havia nenhum vínculo de fidelidade entre homens e mulheres, e eles se relacionavam, inclusive sexualmente, com toda liberdade, e que os filhos nasciam e eram criados por aquele grupo social que ali havia. Mas que nestes grupos sociais, alguns homens, por causa de habilidades física, força física, capacidade de construir, eles foram enriquecendo. E eles começaram a se preocupar com o cuidado dos seus filhos depois que eles morressem. E por causa disso, surgiu então a propriedade. Cada homem começou a pensar: esse pedaço de chão aqui é meu. Isso aqui fui eu que construí, os meus filhos construíram, e quando eu morrer, eu não quero que isso aqui seja de todo mundo.
Então isso aqui vai ser meu. Criou-se o princípio da propriedade. Mas como sustentar, como garantir que quando esse indivíduo morresse, seria de fato seus filhos que ficariam com aquela propriedade? Então criou-se o casamento monogâmico e a mulher ficou com a responsabilidade de manter os cuidados dos filhos daquele homem, para que quando ele morresse, ela e os filhos fossem proprietários daquela terra. Então criou-se. Isso é o pensamento de alguns progressistas, e esse pensamento influencia o pensamento progressista em geral. Criou-se a ideia de que o homem, por causa do direito de propriedade, atribuiu à mulher um papel de ter os filhos, mantê-los sob cuidado para proteger a propriedade. Esse é um ponto inicial que está na raiz dos movimentos que hoje defendem alguns pontos que nós colocaremos aqui. Outra coisa interessante é que depois de anos e anos e anos, surgiu outros pensadores que discordavam dessa ideia e começaram a dizer que a família, dentro daquele modelo que os cristãos ensinam, é um tipo de controle social, é uma ideia social e que ela não existe desde o princípio da criação. E para que se volte a ter uma sociedade em que ninguém seja dono de muita coisa, que tudo seja gerido pela organização social do Estado, é preciso destruir essas duas ideias, a ideia da família e da propriedade. Essa é a base do pensamento comunista socialista hoje. Esse pensamento foi trazendo para si outros grupos sociais. Entre eles está o feminismo. E o feminismo é um desses movimentos que entende que a maternidade foi uma imposição dos homens contra as mulheres. Só que para nós cristãos isso cria um problema. Por quê? Porque nós cremos que a mulher foi criada por Deus. E Deus deu somente a ela a estrutura física e biológica capaz de gerar uma nova pessoa. Não há como mudar essas características físicas e biológicas da mulher. Somente uma mulher possui condição de gerar no seu ventre uma nova vida. Isso é um fato. A maternidade não é um castigo para a mulher. A maternidade é um mandato divino. E isso é comprovado pela biologia. Outra coisa, a maternidade não é uma imposição compulsória, ou seja, uma ordem que a mulher não possa descumprir. A palavra compulsório tem a ver com obrigação que eu sou obrigado a cumprir. Então, quando eles dizem que a maternidade é uma imposição compulsória à mulher, eles estão dizendo que nós, cristãos, dizemos que a mulher é obrigada a ter filhos. Gente, certamente eu devo estar vivendo num mundo muito distante do mundo que essas pessoas vivem. Porque eu aceitei a Cristo na minha infância, mas eu nunca vi nenhum pastor, nenhum padre, nenhum rabino em sua cerimônia de casamento dizendo que a mulher é obrigada a ter filhos. Nós incentivamos que o casal tenha filhos? Sim. Nós desejaríamos que todos os casais pudessem ter condição de saúde e condições sociais de terem filhos.
Lá em casa a gente queria 4. As condições de saúde e sociais só nos permitiram ter 2. Mas eu conheço gente que foi abençoada por Deus tendo 8, 10, 12. Eu conheci uma senhora que teve 22. Então, isso não é imposto à mulher. Outro ponto a se considerar nessa questão da maternidade. A maternidade é algo difícil para a mulher? Claro que sim. Ninguém vai negar isso, irmãos. Nós somos pessoas que vivemos no mundo real. Além daquele efeito emocional para a mulher, né? Aquela alegria que a menina chega em casa, né? E fala: mãe, estou grávida. O rapaz chega na casa do pai se achando o homem mais macho do mundo e diz assim: minha mulher vai ter um filho e tal. Ele não sabe que para ele vai ser mais fácil. Então, é mais pesado fisicamente para a mulher ter filhos? Sim. Ela vai passar por uma modificação física no seu corpo. Ela vai passar por uma modificação em toda a sua biologia, hormônios. Por que vocês acham que as mulheres grávidas vomitam? Aquilo não é frescura. Aquilo ali é o corpo lidando com o início de uma gravidez. Nós temos uma sobrinha que está no 7º mês de gestação. E ela já morou na nossa casa há algum tempo, a gente brinca que ela é a nossa sobrinha filha. E aí esses dias ela esteve aqui, e eu falei: e aí minha filha, essa barriga, como é que tá? Como é que tá o sono? Ela disse assim: ô tio, sono lá em casa é só do Emerson. Se eu deito de um lado, tá desconfortável. Se eu deito do outro, está desconfortável. De bruços eu não posso deitar. Se eu deito de barriga para cima, eu não respiro. Eu falei: como é que você está fazendo? Eu escuto meu marido roncar, né? E me contento. E quando vai chegando de madrugada, eu dou aqueles cochilões assim. E é para a maioria das mulheres. Então, é cansativo para a mulher? Sim. Aí nasce o filho. Agora facilitou a vida da mulher. Como assim facilitou? Ela vai ter que amamentar aquele filho no seu seio, vai mudar a sua rotina do dia a dia, já mudou com o início da gravidez, mas vai mudar ainda mais, né? Aquela criança tem uma dependência, inclusive, essencial da mãe. A criança sai do útero, mas ela não está preparada para saber que ocorreu aquela mudança, ela continua achando que está tudo normal. Então, ela quer se alimentar na hora que sente fome, né? A gente costuma dizer que as crianças nascem com a ideia de que eles são milagrosos. Ele abre a boca e chora um pouquinho, mamadeira. Abre a boca, chora um pouquinho, troca de fralda e tudo isso. Então, a maternidade, ninguém pode negar que ela é algo custoso para a mulher. Mas a maternidade é uma bênção que Deus concedeu exclusivamente à mulher. E quando eu falo bênção, é porque nós entendemos que tudo aquilo que Deus determinou para que nós façamos, redunda ou produz em última instância, em última análise, uma bênção para a nossa vida. Então, nesse aspecto, a maternidade é penosa, é difícil, a mulher padece um pouco ou muito, dependendo da condição de saúde para ter filhos, mas ela continua sendo uma bênção e continua sendo um mandato exclusivo para a mulher, algo que não dá para mudar. Outra crítica que os cristãos em geral recebem: as mulheres são colocadas como cooperadoras dos homens, adjutoras, auxiliares dos homens. E isso, dentro desse raciocínio, faz dela uma pessoa com menos valor. Nós não temos nenhum médico aqui no momento, né? Mas certamente nós temos aqui algumas pessoas que já passaram por uma cirurgia, e eu vou fazer uma pergunta.
dentro de um centro cirúrgico, quem é mais importante? O cirurgião ou o anestesista? Vamos fazer uma cirurgia cardíaca aqui. Então, a gente tem aqui o cirurgião, que é aquele indivíduo que vai abrir, que vai cortar, que vai serrar, que vai mexer nos órgãos, e temos o anestesista. Qual deles é mais importante? Isso é como perguntar se para um passarinho voar, qual asa é mais importante. São iguais. Por isso que não se opera ninguém sem que tenha um cirurgião e um anestesista. E aí alguém olha para o anestesista e diz assim: esse camarada não trabalha muito não. O cirurgião está lá, cortando, pedindo, me dá isso, me dá esse aparelho, me dá aquele, faz isso, irriga ali, tira o sangue aqui, aumenta a adrenalina e tal. E ele só fica lá. De vez em quando ele vai lá, monitora e tal. Mas por que as pessoas não podem fazer a cirurgia sem o anestesista? Vocês já imaginaram uma pessoa, a anestesia acabar no meio da cirurgia com o indivíduo aberto e a serra, porque em algumas cirurgias se usa uma serrinha mesmo, né? Cortando. O que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai morrer. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? Que para uma operação ser bem sucedida, o cirurgião tem um papel e o anestesista tem outro, mas eles são igualmente importantes. Vamos para a escola. Estou dando exemplos do nosso dia a dia aqui. Quem é mais importante numa escola? O professor ou o diretor? Quem que vocês acham que é mais importante numa escola? O mais importante na escola é o diretor. Mas existe escola sem professores? Você, quando leva o seu filho para uma sala de aula, é o diretor que te recebe lá na sala de aula? É o professor. Mas o diretor, ele é igualmente importante. Ele se dedica à parte burocrática, ele se dedica à parte técnica para que a escola exista, e nesse se dedicar, ele tem ali a sua equipe, mas ele não tem uma escola se ele não tiver professores. Ou seja, eles têm papéis diferentes, mas igualmente importantes. Ambos são importantes. E quando se junta ali o cirurgião e o anestesista, o diretor e o professor, eles operam um sistema. Então, um coopera com o outro. Há uma cooperação. Eu poderia citar aqui outras especialidades médicas. Esses dias eu fui refazer o meu exame de vista, né? E cheguei lá, a médica olhou, falou, que bom, a sua pressão arterial está boa. Eu disse para ela: mas como? Você não mediu minha pressão? Ela disse: mas eu medi pelo seu olho. Eu disse: mas dá para fazer isso? Eu sei que vocês medem a pressão dos olhos por causa do glaucoma. Ela disse: não, existe um sistema todo integrado que a gente consegue analisar. Tem um sistema que funciona. Ou seja, estava ali um médico que não abriu nada do meu corpo, não mediu a minha pressão, não me pesou, não fez tudo que um médico em geral faria. Mas ele teve um papel importante na minha saúde. Toda essa comparação que eu fiz aqui, toda essa volta, é para dizer que quando a Bíblia diz que a mulher é adjutora do homem, é auxiliadora do homem, é cooperadora do homem, ela não exerce um papel menos importante do que o homem. No segundo capítulo da nossa lição, nós temos aqui a desconstrução da feminilidade. Nós não vamos ler o texto todo, porque eu espero que vocês tenham lido em casa, que aliás esse deve ser um hábito, né? E o tema é a desconstrução da feminilidade. E aqui sim nós vamos abordar um pouco o movimento feminista e a maneira como ele defende algumas bandeiras.
O movimento feminista não é uma coisa do Brasil, tá, irmãos? O movimento feminista é um movimento que existe no mundo inteiro e praticamente em todas as culturas, com algumas exceções para países do Oriente Médio, países que são politicamente muito fechados, mas é um movimento que acontece no mundo inteiro e ele tem uma ideia positiva. A ideia principal do movimento feminista é requerer, reivindicar que as mulheres sejam tratadas e tenham os mesmos direitos que os homens. Vocês pensam que essa é uma ideia boa ou ruim? Irmãos, vocês estão aí? Essa ideia é uma ideia boa ou ruim? Ideia boa. Então, nesse aspecto, existem pontos de vista em que a igreja vai concordar com a ideia do movimento feminista. Mas quando eles vão colocar essas ideias em ação, aí nós vamos ter muitas discordâncias. Isso quer dizer que, de algum modo, no conteúdo principal do feminismo, existe entre eles e a igreja algumas ideias comuns. Mas a forma de implantar isso vai mudar um pouco o nosso modo de pensar. Por exemplo, é importante nós não confundirmos os direitos da mulher com o movimento feminista. A mulher, ela tem direitos iguais aos homens. E isso é muito claro. A mulher tem direito à dignidade humana tanto como o homem, quanto o homem. Isso é muito claro para nós. A mulher tem direito à proteção da sua integridade física, assim como os homens. A mulher não deve sofrer nenhum tipo de agressão. Agressão física, né, contra o seu corpo. Agressão moral. A mulher não pode ser impedida de decidir o que ela acha certo e errado. Isso é integridade moral. Eu posso decidir o que eu considero certo e errado. A mulher não deve sofrer nenhum tipo de violência emocional. O que é a violência emocional? Quando um homem julga que aquela mulher existe exclusivamente para atender às suas vontades, como se ela não fosse um ser que pudesse dizer: isto eu não quero fazer, eu não me sinto bem fazendo isso. Eu quero ter filhos, eu não quero ter filhos, eu quero seguir esta carreira, eu não quero seguir esta carreira. Integridade moral, integridade psicológica. A mulher não deve sofrer nenhum tipo de assédio. O que é assédio? É você constrangir uma pessoa a fazer aquilo que ele não quer fazer. Então, nesse ponto, nós, claro, concordamos com o feminismo. A mulher deve ter a sua integridade física respeitada. A mulher deve ter acesso à comunicação e à evolução profissional. Isso é evidente para nós, irmãos. Quem não se lembra lá na roça, em que os meninos iam para a escola e as meninas não iam? E eu não estou falando isso, irmãos, de algo que eu ouvi falar. Eu vivi esse tempo. A gente chegava numa sala, na terceira série, quarta série, você tinha lá 80% de meninos. E as meninas, muito pouco. E os vizinhos ainda falavam um com o outro, assim, dizendo: você viu? Fulano de tal colocou a filha dele na escola, coitado, daqui uns dias ele vai estar com o neto para criar. Eu ouvi isso muitas vezes. Então, quer dizer, isso é negar à mulher o acesso à educação, e a igreja é contra isso. A mulher não pode decidir ser engenheira, não pode decidir ser médica. Existem algumas profissões que elas podem, outras que elas não podem. Isso está errado, irmãos, isso é muito claro. A igualdade jurídica, né? Os direitos da mulher perante a lei.
O juiz não tem que julgar um processo de um jeito porque o processado ou o processante é mulher ou porque é homem. A justiça tem que ser igual para todos. E isso é um ideal, né? Ou seja, isso não acontece de fato, mas essa é a ideia. A mulher tem direito de ter filhos ou não ter. A igreja não impõe isso às mulheres e a sociedade não deve impor. Estou falando, irmãos, do que eu entendo de pensamento bíblico a respeito da mulher. A mulher tem o direito de casar ou de ficar solteira. Eu quero ficar solteira. Quero viver minha vida solteira. É um direito. A mulher tem direito a um casamento respeitoso, assim como o homem. Se o homem deve ser respeitado pela mulher, igualmente ele deve respeitar a sua mulher. A mulher deve ter o direito de que a criação dos filhos seja compartilhada entre homens e mulheres. Um homem não pode amamentar uma criança. É evidente que não. Mas, enquanto a mulher está amamentando, ele pode. Eu vou fazer um serviço de casa aqui, porque minha mulher está amamentando. Numa época em que a mulher está no mercado de trabalho, qual seria o princípio da justiça e da igualdade se eu saio pela manhã para trabalhar e minha esposa também sai? Aí nós chegamos juntos às 5 da tarde. Eu deito no sofá e a mulher vai lavar, passar, cozinhar e por aí vai. Está errado isso também, irmãos. Se ela trabalha fora de casa para ajudar, colocar dinheiro na sua mesa, para vocês terem uma vida confortável, você também deve ajudar nos serviços de casa. Por isso que eu falei com vocês que hoje eu vou sair daqui com muito homem com raiva de mim e muita mulher também. Mas são realidades. A mulher tem direito de votar em quem ela quiser. Ainda que seja um indivíduo que eu ache um idiota, mas se ela quer votar nele, paciência. A mulher tem direito à igualdade salarial. Imagino que eu sou contratado como engenheiro numa empresa e uma mulher também é contratada. Nós trabalhamos exatamente a mesma quantidade de horas. Nós fazemos exatamente o mesmo serviço. Aí no final do mês eu vou lá e recebo meu salário, R$1.000. E a mulher, 800. Por quê? Não, porque ela é mulher, ela pode engravidar. É um absurdo. Então são princípios que são básicos. E nesse ponto existe convergência de ideias em relação aos direitos das mulheres. Agora, vamos para as divergências. O movimento feminista considera a maternidade um mal para a mulher. A maioria, não significa que toda mulher que é feminista pensa assim, mas nós temos diversas literaturas em que é dito que a maternidade é um tipo de controle do homem sobre as mulheres, como se isso fosse uma coisa obrigatória num mundo onde se consegue comprar métodos contraceptivos de maneira livre em qualquer lugar. Então nós precisamos entender em que ponto existe convergência, porque existem algumas, e em que pontos existem divergências. Nós não vemos a maternidade como uma coisa imposta ou como uma obrigação para a mulher. Ah, mas os cristãos fazem isso. Existem cristãos que pensam assim? Existe. Mas não é a totalidade deles e não encontra base bíblica para impor isso. Outro ponto que o comentarista colocou aqui. O movimento feminista defende a liberdade sexual. Dentro dessa ideia do movimento feminista, uma parte desse movimento defende que a mulher deve ter livre direito de se relacionar sexualmente com quem ela quiser, sem estar vinculado a essa pessoa por um casamento e sem dar satisfação a ninguém. Deixa eu dizer para vocês uma coisa.
A Bíblia não é contra a liberdade sexual para as mulheres. A Bíblia é contra a liberdade sexual para o ser humano. A Bíblia é clara que a vida sexual tem que ser vivida dentro do casamento. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja por todos o casamento e o leito imaculado, porque os que se dão a devassidão, Deus os julgará. E ali não fala de homem e de mulher. Então nós não temos um problema com liberdade sexual para as mulheres. Na Bíblia não existe sexo livre. Toda intimidade sexual na Bíblia, ela está vinculada à fidelidade no casamento. Outra questão que é colocada aqui. A Bíblia nunca teve uma ideia diferente de família daquilo que nós temos hoje. A família é um homem, uma mulher e os seus filhos. Nós reconhecemos, irmãos, que existem situações que surgiram com o desenvolvimento da sociedade, que não é aquilo que foi planejado. Mas nós consideramos plenamente que uma mãe que cuida sozinha dos seus filhos, ela forma ali uma família. É uma entidade, é um círculo familiar. Como homens que também tiveram seus filhos e por um motivo ou por outro, não permaneceram casados, cuidem dos seus filhos. Isso é perfeitamente compreendido por nós como cristãos. O que nós consideramos que realmente é destrutivo é o que nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje. A propagação do sexo livre, a falta de qualquer compromisso familiar. E dentro desse pensamento do feminismo, nós encontramos a ideia, aquela que eu falei lá no início, de pensadores que realmente entendem que a família é um mal, que a família só existe para proteger a propriedade privada. Nós não pensamos assim. Nós olhamos a família como uma bênção de Deus. Essa ideia de desconstrução da família, ela é contrária, sim, ao pensamento cristão. Nós lutamos, sim, para que as pessoas se casem livremente, assumam a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, da sua família, de formar uma família e cuidar dela. E essa responsabilidade não é exclusiva da mulher, é dos dois. Por causa dessa defesa da família, da liberdade sexual, hoje, o movimento feminista é o maior defensor do aborto. Nós entendemos que uma criança, a partir do momento em que ela é gerada no ventre da sua mãe, ela é uma vida. E ela deve ser preservada desde o útero materno. Isso é o que nós aprendemos na palavra de Deus. E que tirar uma vida sempre é pecado, independente do estágio que ela esteja. Assim como é pecado um homem violento tirar a vida da sua esposa, por que motivo for, isso é pecado. É pecado também tirar a vida de uma bebê no ventre da sua mãe. Essa ideia que nós temos hoje do feminicídio, os termos legais vão mudando, e eu não pretendo discutir isso aqui, isso é uma outra questão. Mas, se o feminicídio é o assassinato de uma mulher pela sua condição de mulher, então ele deveria ser aplicado também a uma menina que está sendo gerada no ventre da mãe, porque é uma mulher que está sendo gerada ali. Ela não poderá ser outra coisa. E ela está em estado de completa fragilidade. Então, nós temos uma posição
firme quanto a isso? Temos. As feministas estão precisando ler os livros de história. Tem gente precisando voltar para a escola. Porque todo esse movimento de emancipação da mulher, no sentido de que ela tenha os direitos respeitados, que ela seja considerada igual ao homem em direitos, não em papéis, faz parte da história do cristianismo. Ninguém promoveu mais esse conceito por meio de suas ações do que Jesus. As mulheres sempre foram consideradas, dentro do ambiente cultural em que Jesus viveu, como seres humanos de segunda categoria, em que os homens nem falavam com as mulheres. Jesus falava com as mulheres. Jesus falava com mulheres que tinham uma vida moral completamente rejeitada. Jesus falou com prostitutas. Jesus falou com a mulher samaritana. Jesus expulsou demônios das mulheres. Jesus defendeu a igualdade da mulher como ninguém. No capítulo 8 de João, em que levaram uma mulher apanhada em flagrante adultério e não levaram o homem, como determinava a lei. Na verdade, o apedrejamento para o adúltero era tanto para o homem como para a mulher. Quem eles levaram aos pés de Jesus perguntando se deveria ser apedrejada? A mulher. E Jesus permitiu que aquela mulher fosse apedrejada? Eu acho que não tem uma maior demonstração de que Jesus colocava o homem e mulher no mesmo nível de valorização. Então, eu não estou dizendo que o cristianismo é lindo e perfeito, nós temos as nossas falhas. Mas o ensinamento bíblico, o cristianismo bíblico, ele coloca a mulher em igual valor do que o homem. Existem na igreja homens que agem de maneira inapropriada com suas mulheres? Claro que existe. E eles devem ser tratados, disciplinados, cuidados de maneira correta. Existem homens na igreja que agridem as suas esposas? Existe, eu espero que não exista aqui. Mas existe. E o que essas mulheres têm que fazer? Ele é membro da igreja? Chamar o pastor para tratar da parte espiritual. Ele é um cidadão? Sim. Lei Maria da Penha nele. Polícia nele. Chegou um dia, 6:30 da manhã, na porta da minha casa, uma irmã apanhada do marido. Chorando, desesperada. O marido tinha agredido ela durante a noite. Ela com os olhos inchados. Nós abrimos a porta da nossa casa, ela entrou, a Leia deu um café, nós oramos com ela, terminou e disse: irmã, vamos lá na delegacia? Pastor? Eu falei: sim, mas eu sou pastor, não sou polícia. Eu fiz aqui a minha parte, eu já te orientei, eu já orei com você e tal. Agora a parte do sargento é lá. Uma outra disse: pastor, o senhor precisa ir lá em casa expulsar o demônio do meu marido. Eu disse: por quê? Porque ele está me batendo. Eu disse: esse tipo de demônio quem expulsa é o sargento. Que é isso, pastor? Sim. Leve ele lá no sargento que a senhora vai ver como é que ele é bom para expulsar esse tipo de demônio. Então, irmãos, são coisas que são muito claras para nós. A mulher virtuosa é um símbolo bíblico de feminilidade. São 9h46, o nosso tempo não vai permitir, nós não vamos exceder hoje, tá, irmãos? Esse último ponto aqui, nós vamos aproveitar um domingo à noite para a gente ministrar nesse tema. Mas então, irmãos, a igreja não é contra as causas justas de defesa da mulher, tá, queridos? A mulher tem que ser tratada com respeito e dignidade como todo ser humano. O que a igreja é contra são as ideologias que defendem aquilo que é contrário à palavra de Deus. Defendem sexo livre, defendem aborto, defendem a destruição da família. Nesse caso, nós somos conscientemente contrário a esse tipo de pensamento. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.